vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula e eu trago novidades aqui nessa tarde de hoje para você, aposentado e pensionista do INSS. Eu vou trazer um comunicado importante do INSS. Também vou trazer aqui, pessoal, a respeito do 14º salário INSS e também sobre um valor de um auxílio de R$2.000 que poderá ajudar aposentados, pensionistas e BPC-LOAS. Tem alguém aí que se enquadra em um desses três grandes grupos? E sem citar ainda, né? Claro, mas estão incluídos também os auxílio doença, auxílio reclusão, né? Os demais beneficiários. E eu vou trazer tudo agora em detalhes para vocês. No total, serão 4 notícias aqui hoje, né? Sobre pagamento também dos beneficiários aí da Previdência Social. E eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Então fica até o final, eu vou falar sobre o 14º, vou falar sobre o auxílio de 2.000, eu vou falar sobre esse comunicado urgente do INSS, vou trazer mais outra informação também importante. Então é fundamental que você, aposentado e pensionista, fique até o final do vídeo. Antes de eu começar a primeira notícia, eu gostaria rapidamente aqui de agradecer a todos os inscritos do canal, pela audiência, pela companhia, pela confiança no nosso trabalho, por estar sempre ligado nas notícias aqui com a Alô INSS. Você que é a primeira vez aqui no canal, você que ainda não nos conhece, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Ana Paula, você está no Alô INSS, um dos maiores canais de previdência social do país. E o nosso objetivo aqui no canal é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e às vezes não faz a mínima ideia. Então eu estou aqui trazendo esse conteúdo de utilidade pública porque eu sei que ele vai ajudar você, eu sei que ele pode ajudar a sua família, eu sei que você pode ter o conhecimento de uma lei, de um direito, de uma brecha que pode ajudar a aumentar ou até dobrar o valor do seu benefício e às vezes você nem imaginava. São tantos os direitos, todos os dias. Vai olhar, você já olhou o site do Planalto alguma vez? Que é o do gov.br, lá o Planalto, onde é publicada as leis do Diário Oficial da União? Gente, se vocês olharem, todos os dias são lá postadas várias leis. Todos os dias. Imagina 365 dias, né, no ano, postando lei em cima de lei, e isso todos os anos. É muita lei, né? É no mínimo 365 leis no ano, no mínimo, né, de publicações ali sendo publicadas. Então imagina, isso vai se multiplicando e às vezes fala de uma, fala de outra, mas a gente está falando de tantas leis. Claro que é sobre tudo, né, é sobre penal, é sobre civil, é sobre direito do consumidor, é sobre tudo, mas tem muitas que focam e interferem na vida de aposentado e pensionista. Então eu separo essas que tem a ver com vocês ou que pode te afetar de alguma forma, e eu trago aqui em comunicação, como uma orientação, porque eu não leio só a notícia, eu explico, coisa que às vezes você não vai conseguir fazer sozinho, às vezes por causa de um termo difícil, de um entendimento, né, jurídico. A gente tem parceria com escritórios jurídicos aqui no canal, inclusive se vocês tiverem interesse, pessoal, em consultoria jurídica, né, seja por causa da revisão da vida toda, de uma revisão de benefício, uma ajuda referente a algum assunto previdenciário, e vocês querem alguma indicação, a gente tem escritórios que a gente trabalha, que a gente confia, que inclusive eles compartilham algumas brechas de lei que eles orientam. Então essa informação privilegiada ajuda vocês gratuitamente também aqui no canal. Então quem tiver interesse é só falar que aí eu compartilho também um contato para vocês conversarem, ver como que funciona, né? A gente não tem uma ligação direta, né? A gente é apenas parceiros que conversamos, conhecemos e que eles estão compartilhando informação legal. Então a gente vê o trabalho deles, vê que eles são honestos, que estão sempre pegando muitos casos e resolvendo com sucesso muitos casos. Então se alguém precisar, né, às vezes aí de alguma indicação, é só perguntar, eu quero indicação, né, de advogado, que a gente vai compartilhando, porque a gente tá aqui para ajudar vocês. Mas é só se vocês quiserem, senão não faz sentido, né? Um outro ponto também é, quem precisar de empréstimo consignado, não esqueça que nós da Alô INSS intermediamos sem custo nenhum para você o seu contrato de empréstimo junto ao banco. Então você tem margem disponível, você é aposentado, é pensionista, é BPC, não importa se você tem representante legal ou não, porque o representante legal consegue fazer empréstimo também. Então pode chamar a nossa equipe aqui no WhatsApp, eu vou deixar o link no primeiro comentário,
que a nossa equipe vai entender a sua margem, vai simular para você. A gente trabalha com mais de 14 bancos, então vai conseguir simular o banco que você escolher, né, que você aceitar. A equipe vai intermediar esse contrato, vai cadastrar no banco, né, garantindo o quê? Que você realmente está contratando um empréstimo consignado, com um banco de verdade, com as taxas dentro do limite de lei, né, ou seja, tudo garantindo a sua segurança na internet. Então, se você tiver interesse em ter essa segurança, em ter esse cuidado, em ter alguém para se apoiar, né, intermediando esse contrato para você, junto ao banco, para você não ficar sozinho, né, nessa contratação. E, inclusive, a nossa equipe acompanha até o valor cair na sua conta, pode chamar a nossa equipe. E compartilha esse número nosso, pessoal, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, porque é tanta gente caindo em golpe, tanta gente, nossa, dá muita dó, né, de ver o tanto de gente que cai nessas fraudes bancárias, em golpe da internet. Então, compartilha o nosso número, porque o nosso número, pelo menos a pessoa tá vendo que é um canal grande, é um dos maiores do Brasil no ramo de previdência, a gente já passou em jornais, a gente já é bem conhecido. Nós estamos aqui, prezamos pelo nosso nome, pela qualidade do nosso serviço, para poder ajudar vocês. E é de graça, então não vai ter pegadinha, não vai ter cobrança. Então, ajude a levar o nosso contato às pessoas que precisam de empréstimo, para elas não ficar caindo em golpe. Porque se uma financeira, alguém liga falando de uma taxa de juros de um valor específico, chama a nossa equipe e confirma, né? Porque senão você pode cair numa fraude. Porque a fraude, ela começa assim, com valores que nem existem. Falando de taxas que nem existem, né? Para poder atrair você. Então, a gente está aqui para ajudá-los vocês, para evitar que aposentado e pensionista caia em golpe na internet, igual eu tô caindo para crédito consignado. Então, se você tiver interesse, chama a nossa equipe que a gente vai te ajudar. Combinado? Uma outra informação, não é inscrito no canal? Se inscreva, porque o nosso canal é exclusivo sobre os direitos de vocês, beneficiários, né, do INSS. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês aqui no canal. Então se inscreve para ser notificado pelo YouTube quando eu postar vídeo novo. Siga nossas páginas lá no Facebook, eu vou deixar os links tudo aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário. E bora lá, né, deixar o like aí para ajudar o nosso trabalho e compartilhar esse vídeo. E olha só, pessoal, comunicado importante do INSS para vocês aqui que saiu, que é referente a esse comunicado aqui, a prova de vida. Alguém consultou o meu INSS e é de janeiro, você é aniversariante de janeiro e já mostra a sua prova de vida, pessoal, realizada automaticamente, porque é assim que vai funcionar agora. Eu quero saber como que tá aí, vai comentando aí pra mim. Olha só, pessoal, a gente tem novidades aqui, tá? Referente a isso, o INSS se posicionou, inclusive, e eu quero trazer para vocês, né? O INSS, ele atualizou, saiu em todos os jornais, foram publicadas algumas medidas provisórias, né? A partir desse mês, inclusive, o Ministério da Previdência anunciou nessa quarta-feira, do dia 11 de janeiro, os últimos detalhes, né, para que o INSS possa realizar a prova de vida. E eu vou trazer todos esses detalhes aqui agora. Inclusive, já foi aqui oficializado. Por isso que eu falo para vocês, a notícia oficial, a gente estava aguardando esse posicionamento do Ministério da Previdência para entender algumas regras, porque muita gente ainda estava com dúvida, né? E olha só, o segurado não precisa mais sair de casa, é oficial. Você não precisa mais sair de casa para realizar o procedimento. O Instituto, ele vai divulgar a regulamentação, porém o Ministério da Previdência já nos trouxe as informações, né? Ele trouxe aqui, o INSS, ele informou na quarta-feira do dia 11 que a partir desse mês de janeiro, cabe ao próprio INSS verificar se você continua vivo. Então, com a nova regra, os 36 milhões de aposentados e pensionistas e outros beneficiários do Instituto não precisam mais ir às agências bancárias para realizar o procedimento. No momento, a equipe da Previdência estuda os últimos detalhes para que a regulamentação da medida seja publicada. A regulamentação trará detalhes de como o INSS fará os cruzamentos de dados e de como o segurado deve agir caso sua prova de vida não seja realizada de modo automático. Por enquanto, vocês podem ficar tranquilos e aguardar. Não haverá bloqueio de benefício por falta da prova de vida por enquanto. E o INSS poderá usar como prova de vida registros de vacinação,
consultas no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, comprovante de votação nas eleições, emissão de passaportes e carteiras de identidade ou de motorista, entre outros. Somente quando não for possível essa comprovação, o beneficiário será notificado sobre a necessidade da realização da prova de vida, preferencialmente por meio eletrônico. E o beneficiário pode fazer a prova de vida se preferir, tá? Apesar de não ser mais obrigatório a sua ida até o banco para realizar a prova de vida, o INSS informou, nesse dia 11, que quem preferir também pode fazer a prova de vida, como nos anos anteriores. Você não vai ser impedido e o banco não pode negar de realizar o procedimento. Então, você indo a uma agência ou uma rede bancária ou usando o Meu INSS, você consegue realizar. Quando você acessa o Meu INSS ou liga no 135, você pode verificar a data da última confirmação de vida feita. O beneficiário não deve procurar uma agência do INSS para fazer prova de vida, tá? Então tá aí informação de utilidade pública para vocês, um comunicado oficial do Ministério da Previdência Social para vocês. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver essa informação, porque a gente estava aguardando, esse posicionamento do INSS. Finalmente o INSS se posicionou e falou, que agora em janeiro ele fará proativamente esse cruzamento de informação para confirmar que o titular do benefício está vivo. Então, isso será possível pela checagem de algum ato registrado nas bases de dados da própria autarquia ou naquelas mantidas e administradas pelos órgãos públicos federais, tá? Então tá aí informação de utilidade pública para vocês. Compartilha esse vídeo para todo mundo saber. Como eu informei, o INSS confirmou que não irá bloquear benefícios por enquanto por falta de prova de vida, mesmo ele não achando os dados ali no cruzamento, porque ele vai publicar, essa mudança de regras, detalhe por detalhe de como vai funcionar, justamente para que vocês não caiam em algum possível golpe aí da internet. Bandidos já estão se aproveitando, ligando, mandando mensagem para aposentar, dizendo que é do INSS, falando que eles estão para auxiliar na prova de vida porque não foi localizado prova de vida, então para você mandar suas fotos, documento, assinar termo pelo WhatsApp. Gente, isso não existe. Até mesmo porque o meu INSS, ele nunca faz você enviar documentos pelo WhatsApp, nem por e-mail, nem por SMS, nem por telefone. Ele apenas comunica. Quando ele entra em contato com você, ele apenas comunica o que ele tem que comunicar e fala para você entrar em contato com o 135 ou na agência. É isso. Então, esse negócio de que, me ligaram do INSS e falaram para me enviar documento é fraude. Pula fora disso. Na dúvida, desliga o telefone e liga você pro INSS. Liga você no 135. E por falar nisso, a gente tem boa notícia, hein? No final de fevereiro, vocês irão conseguir gratuidade ao ligar para o 135 do celular. Hoje, se você discar agora aí por 135, vai cobrar dos seus créditos. Se você não tiver crédito, vai vir aquela mensagem chata, da telefonia dizendo que você não tem crédito suficiente para completar a ligação. Por favor, recarregue o seu saldo e tente novamente. E só que a partir do final de fevereiro, isso não irá mais acontecer, porque o governo já fechou, junto ao INSS, um contrato de licitação com a própria Claro S.A. A Claro será a responsável por intermediar essa gratuidade junto às demais operadoras. E a partir de fevereiro, ela tem 60 dias, desde dezembro, que foi quando o governo assinou esse contrato, para ela poder implantar. Por isso que começa a valer no final de fevereiro. E aí vocês vão conseguir ligar de graça. Olha que notícia boa, Eu fiquei muito feliz com essa informação. E agora mais uma notícia, pessoal. O governo anterior represou aposentadorias, diz jornal. Olha só a notícia que saiu e que eu quero que vocês saibam, tá? Olha só, o Rui Costa, ele disse que o governo anterior ele represou aposentadorias, o que agora afeta o salário mínimo. O ministro é da Casa Civil. Ele afirmou que após as eleições o represamento foi desfeito, o que gerou um volume gigantesco de aposentadoria em curto período. Com isso, o governo Lula tenta agora conciliar o reajuste do salário mínimo com um número maior de beneficiários. Por isso, segundo ele, que o governo Lula não conseguiu cumprir
a promessa que ele fez para todos os brasileiros de reajustar o salário mínimo para 1.320, porque quando eles aprovaram o orçamento e a PEC no final do ano, era um número de beneficiários que existiam dentro de um salário mínimo. Só que o governo Bolsonaro, no último segundo ali de mandato, foi e liberou um monte de aposentadoria que não estava prevista para o fim do ano. E que iriam começar a ser pagas agora em janeiro desse ano. Então isso fez com que o governo, na hora que ele viu os números reais de quantas pessoas ele teria que pagar, o dinheiro não deu. Então o governo entrou aí, né, num processo de reanálise que vai ter que ver como vai repartir esse valor, e por isso que a previsão aí seria maio, o governo dá um novo ajuste, porque aí maio até dezembro conseguiria pagar a previsão de beneficiários que estão para entrar, conforme a fila do INSS, conforme as análises, conforme o volume, a média de pessoas aprovadas todos os meses, né? Então ele afirmou isso, tá, pessoal? Ele falou assim que depois das eleições, segundo o ministro, o governo desfez o represamento que ele havia feito. Por isso que a fila estava muito grande. O próprio governo é quem estava segurando as aposentadorias, segundo o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa. E isso agora, como ele liberou, né, de vez para poder o novo governo assumir, né, a bomba da Previdência, né, como eles apelidaram, agora isso está causando impacto no salário mínimo. Então, os valores das aposentadorias são atrelados ao salário mínimo. O valor do mínimo previsto no orçamento para esse ano é de 1.320, mas o governo precisa editar uma medida provisória confirmando o valor. E isso não aconteceu. O que o governo confirmou foi o valor de 1.302, né? E questionado sobre a demora, o Rui Costa teve que se posicionar. E aí ele citou o represamento do governo anterior e que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vai dar esclarecimento sobre o tema no início dessa semana que vem, e o governo busca alternativas para conciliar o valor do salário mínimo com o disparo no número de aposentadorias que não estava inicialmente previsto. Então ele falou que há um impacto evidente no tocante ao salário mínimo, um represamento que foi feito das aposentadorias e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois das eleições. Então, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era de dificuldade administrativa e era de estratégia financeira conter os pagamentos, já que se fosse dificuldade administrativa, não haveria como liberar um volume gigantesco como foi liberado pós-eleição, né? Então, o ministro Marinho, aí, ministro do Trabalho, ele disse que vai chamar a todos para um pronunciamento e nessa próxima semana sobre o assunto, e ele falou que o presidente da República, ele mesmo fará um posicionamento sobre o assunto. Então a gente vai acompanhar, né, o posicionamento, e aí eu vou trazer para vocês. A gente espera que o salário mínimo ainda reajuste mais uma vez esse ano, porque promessa é dívida e tem que cumprir, e a gente vai cobrar para ser cumprida, né? Agora que eu trouxe essa informação para vocês, eu vou trazer mais uma informação que agora é a respeito do 14º salário e também sobre o abono de R$2.000, o auxílio de R$2.000 para aposentados, pensionistas e BPC-Loas. E eu já vou falar dele logo, porque esse auxílio de R$2.000, ele começou a aparecer na mídia novamente, pessoal. Alguns jornais trouxeram e isso despertou dúvidas em inscritos do canal. Como muitos inscritos fazem parte de grupos de Facebook e de WhatsApp, eles recebem informação, mandam para a nossa equipe, perguntam se é verdade ou não, e a gente vai tentando esclarecer o máximo possível dessas dúvidas que vocês têm aqui em vídeo. Por isso que é fundamental, quem não é inscrito, se inscrever no canal para acompanhar e não perder esses detalhes, né? E a gente foi atrás para ver sobre o que o jornal estava falando. Mas, na verdade, a matéria, pessoal, ela fala o seguinte, que o abono de R$2.000, ele se trata de uma sugestão legislativa, que é a sugestão número 15 de 2020, foi criado na pandemia, no início da pandemia, e trata-se de uma criação de um abono extra de R$2.000 para aposentados, pensionistas e BPC do INSS que recebam valores, pessoal, de até 3 salários mínimos. Então, todo beneficiário, aposentado, pensionista, incluindo BPC, auxílio-doença, enfim, né? Os beneficiários em geral que ganhem até 3 salários mínimos, o governo daria uma ajuda de R$2.000 de uma vez só, para poder ajudar a indenizar essas famílias pelas perdas que elas tiveram durante a pandemia, seja de perda de inflação, de rendimento, teve que ajudar a família que ficou desempregada, né? Só que qual é o problema nisso daqui? É que esse projeto, que nem é projeto ainda, é uma sugestão,
para virar projeto, o Paulo Paim, que é o senador relator na Comissão de Direitos Humanos, lá no Senado Federal, teria que passar para frente e dar um número para o projeto, coisa que ele não fez. O Paulo Paim, ele fez o quê? Ele abraçou o 14º. E o 14º que eu quero falar hoje para vocês é esse do Paulo Paim, porque a gente fala muito do projeto Pompeu de Matos, mas a gente não pode esquecer do projeto Paulo Paim, que inclusive no final do ano passado citou que o 14º só seria aprovado se o Lula ganhasse e se mudasse a presidência do Senado. O Lula já ganhou, presidente do Senado, a gente vai ver qual vai ser a mudança. Mas existe uma esperança do Senado votar também esse projeto. Então não é só o do Pompeu de Matos que pode avançar esse ano. O projeto do Paulo Paim também. Então o Paulo Paim fez o quê? Ele segurou esse abono de 2.000, né? Tá lá na relatoria ainda, no Senado, e ele avançou o do 14º. Então do 14º tá aguardando o Rodrigo Pacheco colocar em votação em plenário. Porque se o plenário votar a favor, vai para a Câmara dos Deputados, para os deputados apreciarem. E se os deputados apreciarem, como está em caráter de urgência, é um projeto que nasceu na pandemia, ele vai direto para a sanção presidencial. Então ele tem essa etapa ainda para ele passar. O 14º do Paulo Paim é diferente do 14º do Pompeu de Matos, porque o do Paulo Paim ele não estipula um limite de valor para pagar, ele vai ser pago a todos os beneficiários, independente se ganha o teto ou não, né? E o valor seria pago um ano só. O do Pompeu de Matos seria pago 2 anos. Esse ano de 2023 e 2024, de indenização do ano de 2020 e 2021, que foram os piores picos de pandemia. Já o do Paulo Paim fala que é só para indenizar 2020 e no valor do salário, como se fosse um 13º. Só que é um 14º, porque o 13º você já recebe conforme a lei. Então essa é a diferença. Então assim, esse projeto ele pode avançar e eu queria falar isso para vocês. Esse abono de R$2.000, igual existe o 14º, mais o abono de 2.000. Só que o abono de 2.000 ele foi segurado para ver se o foco total no 14º fazia ele avançar. E ele avançou. O do Paulo Paim não avançou, mas o do Pompeu de Matos avançou. Quase foi para o Senado. Tanto que o Rodrigo Pacheco falou que se chegasse no Senado ele ia pautar, porque já passou pela Câmara. Só que o Rodrigo Pacheco ele tem a oportunidade de avançar o do Senado e jogar para a Câmara. E agora com o Lula, que é do mesmo partido do senador Paulo Paim, será que se o Senado votar e mandar para a Câmara não é mais rápido por ser alguém do Partido dos Trabalhadores? Então é isso que a gente tem que olhar e se atentar. Quem será que terá coragem de dizer não ao aposentado? Então vamos ficar de olho, porque tudo isso pode acontecer mais rápido do que você imagina. Então fique atento que todo dia a gente trará essa informação do andamento do 14º para vocês. Então é isso, obrigada a todos, beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.